Sejam muito bem-vindos para mais uma análise da rodada da La Liga. Jornada 11, uma jornada com um jogaço do lado do Barcelona. Eu sou o Jota, estou aqui com o Fernando, sejam muito bem-vindos todos. Não esqueçam de deixar o like, ativar o sininho e de também deixar os comentários, que é sempre importante para a gente também. E de também seguir o canal, né? Então, bora falar sobre futebol, bora falar sobre essa jornada da Liga. A gente vai dar um foco praticamente nessa jornada em cima de Real Madrid e Barcelona do que foi esse jogo, né? Boa noite, Fernando. É isso, né? Boa noite, seja todo muito bem-vindo. Não deixa de deixar o like e curtir, muito importante pra gente. E basicamente é isso essa rodada. É Real Madrid e Barcelona e o foco é todo nesse jogo. E tanto é que os jornais espanhóis também tudo focaram nesse jogo. Pouco se falava dos demais. Pois é. Bom, vamos lá então. Vamos já começar a falar dele, porque não tem mais por onde. Real Madrid e Barcelona, jogo no Bernabéu. É um jogo que para mim eu vou começar trazendo um pouquinho de contextos do jogo, para depois a gente vai olhando um pouquinho para o contexto macro do momento dos times também. Para mim foi um jogo de dois tempos bem distintos. O primeiro tempo foi um jogo até um pouco mais equilibrado, mas para mim Real Madrid melhor. E o segundo tempo um atropelo completo do Barcelona. Tenho visto muitos vídeos, muitas pessoas falando que foi o completo atropelo do Barcelona. Não concordo. Acho que o primeiro tempo o Real Madrid teve boas oportunidades, boas mesmas oportunidades, só que não conseguiu fazer gol. Além dos impedimentos, 8 só no primeiro tempo para o Mbappé, 12 no jogo todo para o Real Madrid. O Barcelona é o time, para quem não sabe, é o time que melhor consegue desempenhar a linha defensiva hoje na Europa. Então, o que isso quer dizer? Que é o time que mais deixa os outros times impedido. Então, que mais causa impedimentos. Isso tem esta resposta também. Olhando um pouquinho para o jogo, para o contexto do que foi o jogo. Nos encaixes, no caso, a ideia do Real Madrid era qual? Era que o Mbappé e o Vinícius, ou ora o Mbappé ou ora o Vinícius, atacasse o espaço onde isso ia ser preparado pelo Valverde e pelo Camavinga para jogar nas costas dessa defesa, que joga uma defesa em linha. Então, joga muito perfeccionista. O Hans Flick assumiu este risco porque ele tem Inigo Martinez e Pouco Barsi, não são zagueiros rápidos, então tinha um risco muito grande. Os laterais pouco importavam porque a dobra era em cima do lateral, então o atacante já ia receber nos laterais de frente, então era com D e Balde, os dois até são relativamente rápidos, mas a ideia é que ele atacasse esses espaços e deu certo. A questão do impedimento deu certo, mas para mim o ponto não é nem impedimento, é a quantidade de gols que o Real Madrid perdeu. Tem um gol que não está impedido, que o Vinícius entra na defesa, corta o Paulo Barsi com o gol todo aberto. Só ele, o goleiro, e ele consegue chutar no pé do goleiro, no pé da trave para fora, no canto dele. Assim. O gol completamente aberto do outro lado. Então, eu acho que isso foi começando a minar. Aí tem aquela bola que o Mbappé passa e o Bellingham chuta e o Iñaki Peña pega, que está impedido, mas não faz o gol. E aí demora até que o Mbappé faz o gol de cavadinha, no caso, mas está impedido também. Então, o Real Madrid começou a ficar ansioso no jogo porque começou a tomar muito impedimento e não conseguia entender o que o jogo estava pedindo nesse sentido. O Barcelona também não foi massacrado no primeiro tempo, foi um jogo bem equilibrado, mas acho que o Real Madrid foi melhor no primeiro tempo. Não entendi por que o Bellingham foi para a direita, já que ele estava jogando com dois atacantes. Era hora de o Bellingham jogar exatamente onde o Bellingham jogou na temporada passada. Ele jogou o Bellingham para a direita, colocou o Valverde por dentro, matou o Valverde como segundo volante. O Valverde, que é o jogador que é o melhor do Valverde, é pela direita, fazendo o box to box, só que daquele lado do campo o Camavinga estava tranquilamente conseguindo fazer o outro lado também. Então eles estavam conseguindo equilibrar o jogo nesse sentido. Não consegui entender muitas escolhas do Ancelotti. Para mim, ele também mexeu mal, mas aí a vaca já tinha deitado e estava dando tudo errado. E até eu tava vendo aqui o vídeo da Tati Mantovani, que foi ao Bernabéu cobrindo pela TNT Sports, e ela falou que a vibe do segundo tempo da torcida do Real Madrid ela morreu completamente, então começou a perceber que o jogo tava estranho e a coisa não tava caindo bem. E o Barcelona com movimentos muito bem sincronizados, principalmente no segundo tempo, e fazendo o que ele melhor sabe fazer e o que ele mais faz. Lewandowski vem, traz um defensor para ou o Yamal ou o Rafinha atacar esse espaço. Dois gols foram assim. O gol do Yamal
é mais ou menos assim, mas ele até não consegue sair tão na frente, ele até vai driblar e abre para a direita e acerta um belo chute também. O Lunin não fez o que se esperava de Courtois, então assim, não falhou nos gols, mas poderia talvez ter feito um pouco mais. Isso preocupa também acelerar o Courtois de volta, porque Lunin é Lunin, Courtois é Courtois, e a gente falou aqui ao contrário disso também, a gente falou, o Lunin ainda tá entregando tanto quanto Courtois, mas não conseguiu fazer isso. Gostei do Olha, primeiro. Diz. olhando esse próprio jogo mesmo, que o Iac Penha é reserva do Barcelona, Lunin reserva do Real Madrid. São dois reservas hoje que estão substituindo os seus principais goleiros machucados. E se for olhar o que o Iac Penha entregou no jogo, a quantidade de lances que ele defendeu cara a cara com o Mbappé, o Vinícius e tudo mais, Uhum. e se a gente olhar os mesmos lances do lado que o Barcelona atacando, o Lunin não conseguia defender. É, Que chutava ali era gol. Claro que não foi falha defensiva dele, os lances ali são lances normais, cara a cara, mas são lances que ele poderia ter feito mais. Tanto é que se a gente comparar com o Iac Penha, exatamente. Do lado do Barcelona, o Lewandowski um grande destaque, porque ele várias bolas que às vezes ele nem puxava, ele só digo, ele nem segurava a bola, ele recebia e já tocava no espaço para correr. Então aconteceu muito isso. O gol do Rafinha é assim também. Eu gostei muito do Marc Casadó, mais uma vez. Ele que era uma das últimas opções desse meio-campo. Vai ser difícil tirar ele desse meio-campo, porque faz a partida que faz contra o Bayern de Munique, faz a partida que faz contra o Real Madrid no Bernabéu. É muito difícil que consiga tirar ele do time. A linha defensiva jogou muito bem, porque ela cumpriu qualquer papel dela, que era conseguir deixar essa linha de ataque e atacar sempre o espaço na linha de impedimento. Me pareceu que essa jogada do impedimento foi uma armadilha criada e o Real Madrid exatamente foi na armadilha, porque é o jeito que o Real Madrid mais gosta. O Mbappé e o Vinícius jogaram espaço correndo para receber de frente em corrida. A questão que, para mim, o ponto é, primeiro, 8 impedimentos só para o Mbappé é muita coisa. Tem que entender um pouquinho do que está acontecendo com o jogo, que as linhas elas estão sendo muito bem trabalhadas, então eles estão se mexendo muito bem em blocos e entender um pouquinho de conseguir matar quando as chances vêm. Então, por mais que às vezes tu tá em impedimentos, tu faz o gol, tu traz um outro recado de que não, se essa linha falhar minimamente, vai sair gol. E ele perdia um, perdia outro, perdia outro, perdia outro, foi perdendo gols. E o Real Madrid ao todo teve 12 impedimentos no jogo inteiro. Então, assim, é muita coisa. A gente está falando de 12 ataques aí com impedimentos, mais os gols perdidos mesmo, né? Então, e aí acho que o segundo tempo o time, o, o Barcelona mexe um pouquinho também para começar a atacar. Então ele coloca um pouco o Yamal para cima do Mendy para jogar o Mendy para trás. O Vasquez completamente perdido, sem entender os movimentos, porque não era para ser o Valverde ali para fazer esse movimento, era para ser o Bellingham. Não tinha porquê. Não entendi isso, na verdade, né? A intenção era jogar com três médios e bater um contra um. Não tinha porquê. Acho que o Rudiger fez até um bom primeiro tempo no que era desrespeito a mostrar, botar a pressão em cima do Lewandowski, é, tirar o espaço, jogar o Lewandowski para trás. Só que precisava entender esses movimentos dessas entradas, tanto do Yamal quanto do Rafinha. E o resultado foi esse. O resultado foi 4-0. O Ancelotti, claro, sai na entrevista falando de que a última vez que isso aconteceu eles ganharam a Liga e Champions, né? Então meio que para tirar um pouco do peso de cima do time, mas ele sabe que ele errou e ele sabe que ele precisa achar soluções. Mas eu acho que assim, o jogo teve muito perto de ser completamente diferente. Se sai um gol do Vinícius, se um milímetro daquela linha que o Hans Flick assumiu, alguém sai e faz um gol que não está impedido, o jogo é completamente diferente e aí a história poderia ser completamente diferente. Agora o que a gente está falando realmente o Barcelona foi mais competente. O segundo tempo foi completamente o Barcelona. Ele entendeu o que o jogo precisava, entendeu quais os movimentos que precisam ser feitos, quais eram os espaços que precisava atacar. Então funcionou muito bem. O Barcelona jogou muito bem o segundo tempo. O primeiro tempo jogou bem, o segundo tempo jogou muito bem e foi um chocolate. Foi um chocolate, foi gente indo embora no 3-0, foi gente indo embora no 4-0 porque a vaca tinha deitado completamente ali. Vamos ver como é que o Real Madrid reage depois disso, né? eu já acho um pouco diferente ali a formação do Real.
Claro que esse jogo ou estava muito certo ou estava muito errado, porque o Barcelona é um Barcelona que corre muitos riscos. Se a gente olhar todos os jogos do Barcelona, o Barcelona é o time que mais deixa o seu adversário em posição de impedimento. Então tinha os dois lados da moeda, ou era muito certo ou era muito errado. Uhum. E acabou dando muito certo. E no último episódio que a gente comentou sobre esse jogo de Barcelona e Real Madrid, a gente até falou, provavelmente o Ancelotti vai com 4-4-2 para tumultuar o seu meio de campo, porque contra o Barcelona você não pode deixar o time do Barcelona ficar muito com a bola, que é o time que gosta de pensar, um time que em poucos toques deixa o Rafinha ou o Yamal lá na frente, cara a cara com o goleiro, ele só dá uma assistência para o Lewandowski faz o gol. Então, foi o que o Ancelotti tentou fazer. Hoje, o principal problema do Real Madrid hoje é o seu lado direito. Lucas Vazquez não é um defensor, ele é improvisado na lateral. Uhum. E o Mbappé ele não vai vir defendendo ali, ajudando o seu companheiro. Então, o Ancelotti ele traz a Jude Bellingham para o lado direito para defensivamente tentar ajudar o Lucas Vazquez e no primeiro tempo dá certo, porque o Barcelona, o Alejandro Balde, o Balde no primeiro tempo ele não consegue ir ao ataque. O primeiro tempo do Barcelona, ofensivamente, ficou muito dependendo de bolas pro Rafinha e Yamal, que o Balde não conseguia ir ao ataque, que é muitos jogos do Barcelona hoje, e o Firmino Lopes também não jogou bem. Ele não jogou bem o primeiro tempo. As quantidade de vezes que ele toca na bola, ele não conseguia jogar bem. Porque tinha o Tchouaméni e o Valverde marcando ele, mais os dois volantes, que é o Pedro e o Casador. E do lado direito tinha o Jude Bellingham marcando o Balde, junto com o Lucas Vazquez e o Rafinha. Então, o primeiro tempo funcionou muito bem com a formação 4-4-2, tentando segurar os meias do Barcelona. A questão é, segundo tempo, o Enzo Flick, ele viu que não deu certo no primeiro tempo, tira o Firmino Lopes, que foi o pior jogador ali do primeiro tempo, que não conseguia no meio de campo controlar o jogo. A bola, muitas vezes, o Real Madrid recuperava e já saía correndo no contra-ataque. O Real Madrid, a gente via que o Real Madrid estava muito ansioso, ele pegava a bola e já queria sair correndo, né? Ele não segurava um pouco. Então o Anson Flick troca isso, tira o Firmino Lopes, põe o Frank de Jong, o Luca de Jong, eu sempre confundo os Frank dois. de Jong, Frank de Jong. Frank, yes. Ou seja, põe ele que ele tem um pouco a mais de qualidade com a bola aos pés do que o Firmino Lopes, isso é indiscutível, não tem como comparar. E aí o Real Madrid, para o segundo tempo, não volta, ele cansa. E aí o Jude Bellingham não consegue mais fazer o mesmo papel que ele fazia no primeiro tempo, Uhum. que aí ele começa a sair mais para o ataque, que no primeiro tempo o Jude Bellingham não saía para o ataque, o ataque era só com o Mbappé e o Vinícius. O segundo tempo isso muda, o Jude Bellingham saía mais para o ataque e deixava o Lucas Vazquez sozinho. E também acontecia muito o Lucas Vazquez sair para o ataque. E aí acontecia a jogada ali, o lançamento para o Rafinha, e o Rafinha dava assistência ali para o Lewandowski, e aí começa o jogo. Aí saiu um gol, dois gols, e aí acabou o jogo. Saiu Uhum. o primeiro gol, depois logo em seguida saiu o segundo, acabou o jogo. E aí começou o Lucas Vazquez direto para o ataque, e o Bellingham já não ficava mais ali ajudando ele. Então, eu não acho que foi um erro de escalação do Ancelotti. Eu gostei da escalação. A questão é, o Real Madrid estava muito ansioso, querendo logo fazer o gol, porque estava em casa e tudo mais. Uhum. E o segundo tempo foi diferente. O segundo tempo eles não repetiram o que fizeram no primeiro tempo. O segundo tempo eles não ficaram em suas posições tentando resolver os seus problemas defensivos. O Jude Bellingham não ajudou o Lucas Vazquez no segundo tempo. O Lucas Vazquez começou a sair para o ataque e ficou aquele lado vazio. O Éder Militão ficou sozinho. Tanto é que o gol do terceiro gol, não, o terceiro foi o Lamine Yamal. O gol do Lewandowski ali, ele sai em cima do Éder Militão, que ele está sozinho. O Lucas Vazquez não estava ali apoiando ele. E aí eu até considero ele um pouco de falha do Éder Militão, que ele poderia ter tirado aquela bola. Então, são dois tempos. Primeiro tempo, melhor para o Real, Uhum. Real melhor em campo, mas muito ansioso, querendo o tempo todo fazer o gol. E o Barcelona muito bem na sua linha ali de tentando deixar o time adversário em impedimento.
E o segundo tempo, o Real Madrid, morto em campo, não conseguia mais manter sua posição. Os jogadores cansados, o Júlio Bellingham voltou cansado. E aí o Barcelona aproveitou e fez dois gols. E aí o Real Madrid Pois é, estava. mas aí acho que tu acabou de dar a própria resposta, porque quando tu fala de o a escalação não foi ruim de o Bellingham por fora e o Valverde por dentro, no caso, o Valverde como médio. Mas pensa que se o Bellingham tivesse por dentro, ele estaria muito mais pressionando os dois volantes do Barcelona para trás, porque ele é a posição que ele jogou no ano passado e jogou inclusive ao clássico. E o Valverde é o que a gente que a gente falou no último vídeo, ele não cansa. Então, se ele ficasse pelo lado direito, ele ia continuar jogando o balde para trás, ia continuar gerando esse problema para o Barcelona, e ele não ia morrer no segundo tempo, porque dificilmente a gente vê o Valverde morrer no jogo. Ele tem um físico muito bom. Então, tu ia conseguir continuar garantindo que o Bellingham continuasse gerando essa preocupação e não fosse só o Vinícius e o Mbappé atacando espaço. É mais um pouco a minha leitura é um pouco em cima disso, assim. Eu entendi o que tu quis dizer porque é realmente a leitura que o Ancelotti fez de povoar o meio-campo para conseguir fazer os embates um a um ali com Camavinga, Tchouaméni e o Valverde. Mas eu acho que geraria muito mais preocupação do Bellingham atrás dos dois, jogando essa linha de defesa para trás, essa linha de meio de campo para trás, e colocando o Valverde para correr do lado, como ele sempre correu muito bem, para jogar o balde para trás, do que tentar povoar o meio campo, porque ali era realmente querer fazer mais do que a mesma coisa que o Barcelona já faz, que é povoar o meio campo para jogar em triangulação curta e conseguir achar os espaços. Sim, e realmente, se a gente for olhar esse lado, o Valverde não cansa, o Valverde é incansável praticamente. E o Jude Bellingham, no segundo tempo, ele cansou. Então, se o Ancelotti tivesse pensado um pouquinho, talvez o segundo Invertido talvez para o segundo tempo, tempo, né? invertir os dois. O segundo tempo, vão tentar sair mais do ataque, ou seja, inverte. O Valverde fecha aquele lado, tentando se jogar o balde para trás, e o Bellingham vem para o meio ali e começa a sair mais para o ataque, ajudando o Mbappé e o Vinícius. Ele Exato. poderia ter pensado nisso, que aí talvez o jogo seria um pouco diferente. Para mim o Real Madrid ele precisa ir pro mercado. Agora na janela de inverno para contratar defensor. O Alaba vi uma notícia que o Alaba não sabe nem se volta, porque parece que ele não consegue se sentir equilibrado depois da cirurgia. Então não sabe se volta a jogar futebol. O Valerro foi contratado mais para uma emergência do que qualquer coisa. Tá jogando no limite com o Rudiger e com o Militão todo o jogo porque não tem o que fazer quando volta o Tchouaméni. Não tem defensor. Perdeu o Carvajal, que era um jogo que o Carvajal com certeza seria destaque porque ele ia empurrar o Balde para trás e ia liberar. Com certeza ele não ia jogar com o Valverde por dentro, ele ia jogar com o Valverde do lado do Carvajal como ele sempre jogou e com o Bellingham lá em cima. E aí o Lucas Vasquez. Então assim, qual que seria a opção? Ou contrata um zagueiro para colocar o Militão pro lado, para quando o negócio estiver feio e conseguir ajudar porque o Militão sabe fazer isso, ou contrato lateral para substituir o Vasquez, porque não tá dando. Todos os jogos, seja La Liga, seja Champions, o Vasquez é uma avenida, é um jogador fraco, é um jogador baixo. Fraco eu digo fisicamente, né? Tecnicamente não é grandes coisas, mas sempre conseguiu entregar minimamente. É um jogador baixo e uma coisa o Marcelo Beckler tava falando que ele é barcelonista, né? Ele tava falando que é verdade. O Vasquez não, o Real Madrid, o recado já tinha sido no Dortmund. A questão é que a mexida que o Dortmund fez de chamar o Real Madrid deu a impressão de que o Real Madrid tinha mais do que estava tendo. E não tinha. Não tinha isso, porque foi a substituição. E foi a mesma coisa. Foi quando ele mexeu no jogo, colocou em cima do Vasquez, o jogo começou a ficar sobrecarregado pelos lados, o Real Madrid sofrendo com o jogo sobrecarregado pelos lados e não consegue performar. Então, assim, o Mendy não é um lateral que apoia, então não é um lateral que ajuda muito. O Vasquez é um lateral que apoia, mas é um lateral muito fraco fisicamente, é um lateral ele não é lateral, então ele não entende muito bem essas partes defensivas. Muitos gols até essa temporada, desde que o Carvajal machucou, tem sido nas costas dele. Então, me preocupa bastante. Me preocupa bastante essa questão do Vasquez e achar resolver essa questão, porque hoje o Real Madrid não tem um defensor seguro. Quando ele tem o Valerro no banco, ele coloca o Tchouaméni na zaga. Então, realmente, o Real Madrid vai ter que ir pro mercado, não tem o que fazer. Sim, e realmente, o Real Madrid precisa de um lateral. Se for colocar o Militão no lateral, precisa de um defensor, de um zagueiro, porque não tem no elenco, estão muitos jogadores machucados.
E o segundo gol, fui buscar aqui o segundo gol do Barcelona, que ele é um passe do balde para o Lewandowski, que é justamente do lado do Vasco. E o Vasco ele não estava, tinha uma avenida toda aberta, e o Éder Militão ficou sozinho ali com o Lewandowski e não conseguiu interceptar o passe. E aí, que aí saiu o segundo gol, e aí a partir daí era só concluir. Ou você mata o jogo contra o Real Madrid, ou você acaba tomando empate ou virada. E o Barcelona aproveitou muito bem isso. Uhum. Do lado do Barça eu gostei muito do Rafinha. Um jogo muito inteligente dele, muito inteligente. Vem sendo o grande destaque do Barcelona. Esse trio de ataque é muito forte, mas o Rafinha está na melhor fase da carreira e o Hans Flick está conseguindo tirar com pouquíssimo tempo de alguns jogadores aí que a gente não estava vendo. Esse elenco é o mesmo elenco do Xavi, não pode esquecer isso. E ele, o que ele está conseguindo tirar desses jogadores, claro, o Yamal um pouco mais maduro depois da Euro, que foi onde ele ganhou notoriedade e tudo mais, ok. O Lewandowski muito mais goleador, muito mais inteligente Mas com o jogo também. isso se dá muito para os jogadores que estão atrás dele. Se os jogadores atrás dele melhorarem, automaticamente o Lewandowski também É, vai entregar a mais bola assistência. chega mais redonda, né? Sim, Aquelas coisas todas. Realmente, o Pedri também fez uma boa partida. Eu gosto muito do Pedro. O Pedro é um jogador, tipo, pra mim, estilo Camavinga, assim. Ele muito rápido, muito dinâmico, morde o tempo todo. Um jogador que não é alto, mas tá brigando o tempo todo no meio-campo também. Então, realmente, esse meio-campo ataque aí do Barcelona me surpreendeu bastante, assim. E o Hans Flick deu uma aula, né? Porque ele jogou no limite e o limite era o que precisava para ganhar do Real Madrid era jogar no limite. Ele jogou no limite e o Real Madrid entrou literalmente na armadilha dele, né? ele não teve medo de arriscar, É. arriscou e conseguiu o resultado. E o Rafinha vem me impressionando a cada jogo, porque o Rafinha que a gente viu no começo ali na Premier League pelo Leeds, ele era um Rafinha de extremo, Rafinha de ponta, que ficava muito ali correndo. Agora não, o Rafinha é mais inteligente. Ele não fica muito na ponta correndo a bola, correndo, tentando um Uhum. contra um. E isso está sendo mais o papel do Yamal. O Rafinha está sendo um jogador mais inteligente. E isso vem me surpreendendo, porque a gente vem descobrindo qualidades dele ali que a gente não sabia. É. Ele vem com posicionamento corporal, movimentos muito inteligentes, sabendo a hora de atacar os times, de fazer realmente uma partidaça do Barcelona que dá uma boa disparada no campeonato. A gente já vai olhar um pouquinho a tabela. Mais alguma coisa de Real Madrid e Barcelona? Porque eu só quero dar um pulinho ali em Betis e Atlético de Madrid, porque eu acho que é importante a gente falar um pouquinho desse jogo Sim, também. um jogo importante. Boa. Então tá, gente, de Real Madrid e Barcelona foi isso. Agora a gente passando um pouquinho aqui rapidamente para Betis e Atlético de Madrid. O Betis ganhou de 1 a 0, gol contra do Jiménez. É, não vi o jogo todo, vi o jogo em partes, mas o Betis muito melhor, com muito mais chances. O Atlético de Madrid até colocou uma bola na trave, mas o Betis também colocou duas bolas na trave. Vitor Roque muito perigoso. O gajo ao lado do Vitor Roque, até esqueci o nome dele agora, que começou o Ávila, né? O Ávila. Muito perigoso também. Gostei muito da partida do Fornals e do Johnny Cardoso, muito bem também. O lateral Rubial, o lateral direito, um, um grande jogo dele. Anulou praticamente o Samulino e o Griezmann. O Atlético jogou num 4-4-2. Foi com Depou, Coque, Gallagher e Samulino no médio. E de Álvares e Griezmann na frente. O Álvares muito abaixo. Realmente não sei se vai vingar nesse Atlético de Madrid. É mais um, né? Mais um daqueles que vem muito caro, vem com muita expectativa nesse Atlético de Madrid e não consegue. O Sorloth entrou também, pouco conseguiu fazer. Muito melhor. Né? O gol do Betis foi com menos de 10 minutos, foi com o gol contra, foi logo no comecinho do jogo. E ali foi com 4 minutos de jogo. E ali a coisa já ficou bem estranha para o Atlético de Madrid, que está numa fase muito estranha também, no caso. Tentou algum abafo ali no final do jogo, que ele acha uma bola na trave com o Angel Correa, mas o jogo completamente dominado pelo Betis, 1.95 XG para 0.54, 24 remates no gol contra 10 do Atlético de Madrid. Claro, o Betis em casa, mas uma partidaça do Betis que não foi com os jogadores mais, alguns dos jogadores famosos, o Isco é um caso, o Bellerin é outro, o Lo Celso é outro, que estão machucados. Foi com um meio campo bem reserva, para falar bem a verdade.
e fez uma partidaça contra esse Atlético de Madrid. E se esse Atlético de Madrid não abrir esse olho, esse Betis passa eles, tá? Um jogo muito bom do Betis. Sim. E o Simeone vem se complicando. Que o Atlético de Madrid vem. Assim, se a gente for olhar a classificação, tá ali em terceiro, quarto, eu vejo muita gente, ok, ainda dá para buscar, tá no começo. Só que vem de resultados que não são bons. Pela Champions League não tá bem, vem de muitas derrotas pela Champions. Uh, La Liga tem alguns jogos aí que poderia ter entrado melhor em campo e conseguir a vitória, então vem se complicando o Simeone. E ele que tem há muito tempo à frente do clube, é um ídolo, a torcida respeita, mas a paciência da torcida está começando a querer esgotar. Então, ele tem que dar uma resposta para a torcida, tem que conseguir melhorar, trazer os jogadores que contrataram para jogar melhor, Uhum. para ter resultado. Porque o Julian Alves ainda, a gente não conseguiu ver uma sequência de 2, 3 jogos bons dele. Não, não, muito pouco. Então, pelo valor que foi pago, foi pouco futebol apresentado. É, realmente, o que melhor contratação assim que pode se dizer é o Gallagher, mas no meio desse apanhado de gente que é esse Atlético de Madrid é um caso perdido. A zaga do Atlético de Madrid muito confusa com o Witsel e Jimenez. Fiquei muito sem entender. Aí entendi no final depois porque o Lenormand tá fora, né? E o próprio Lenglet também, que o Volta estava jogando. O Loriente também começou a temporada, começou muito bem, também está machucado. Então isso está minando um pouco o jogo do Atlético de Madrid, mas tem que começar a abrir o olho porque a coisa pode começar a ficar estranha. Já está estranha e pode ficar realmente mais estranha ainda para esse Atlético de Madrid. Passando para a tabela então que a gente falou, Barcelona então 30 pontos, 11 jogos, 10 vitórias e uma derrota. É, ótimo começo de La Liga para o Barcelona. Dá o primeiro stint aí dos três que esse campeonato vai ter. Começa muito bem, um ataque avassalador, 37 gols, 27 de saldo. Real Madrid em segundo com 24, já são 6 pontos aí para esse Barcelona. Vamos ver se esse Real Madrid também consegue se achar no meio do caminho. Villarreal aí então terceiro colocado com 21 pontos, muito importante o Villarreal aí. Acho que, se eu não me engano, o Villarreal ganhou, né? Pelo que eu tinha visto, o Villarreal ganhou 2-1 do Valladolid, fora de casa. Um ponto importante, tá? O Mallorca e Atlético de Bilbao, no caso Atlético Clube, acabaram de jogar. A gente está gravando isso aqui na segunda-feira à noite. Acabaram de jogar, empataram 0-0. O Mallorca com um jogador a menos, o jogo ficou bem condicionado. O Mallorca jogou fechado, então foi 0-0. A tabela já está atualizada com isso também, tá? Atlético de Madrid em quarto, então, com 20 pontos. 5 vitórias, 5 empates e uma derrota. Atlético de Bilbao, então, em quinto com 18 pontos. Mallorca em sexto com 18 pontos. Betis em sétimo com 18. E o Osasuna em oitavo com 18. Aqui começa o problema que eu te falei, Fernando. O Atlético de Madrid está a 2 pontos desse bloco de 4 times aí que podem incomodar. O Osasuna ganhou mais uma, ganhou da Real Sociedad. Então tem que abrir o olho esse Atlético de Madrid, porque daqui a pouco são muitos times aqui. 2 times pelo menos na próxima jornada devem ganhar. E se o Atlético de Madrid não abrir o ponto, daqui a pouco ele está fora até da Conference League, né? Sim, tem que abrir o olho nisso. E em oitavo aí está o Osasuna. O Osasuna foi o único que conseguiu tirar pontos do Barcelona. É Uma verdade. vitória em cima do Barcelona de 4-2. Então, Osasuna, Mallorca, Real Betis, o Atlético Clube Bilbao. Então, os quatro ali com 18 pontos. Uma vitória e mais uma oscilada aí do Do Atlético de Atlético de Madrid Madrid. já coloca ele para baixo aí da tabela. Então ele tem que ficar esperto nisso. Exato. Em nono, então, o Raio Vallecano com 16. Em décimo, Sevilha com 15. E. Peraí, deixa eu. Opa, que eu peguei aqui. Pulei. Desculpa, gente. Celta de Vigo então em 11º com 13 pontos. Real Sociedad em 12º com 12. Decepcionante a temporada da Real Sociedad, que vinha bem de temporadas. Infelizmente, vamos ver se melhora ao longo da temporada. O Girona no 13º com 12 pontos, recuperando, tentando se recuperar, ainda bastante oscilante depois da primeira vitória na Champions. Vamos ver se consegue caminhar um pouco melhor. Leganés em 14º com 11 pontos. Getafe em 15º empatou com o Valência. Valência empatou com esse Getafe 15º 10 pontos. Alavés 16º 10 pontos. Espanhol 17º 10 pontos. E a zona de rebaixamento Las Palmas
em 18º com 9 pontos, Valladolid em 19º com 8 pontos e esse Valência em 20º com 7 pontos já aí a 3 pontos já da saída da zona de rebaixamento. Vamos dar uma olhadinha nos próximos jogos, que eu acho que é interessante a gente olhar isso aqui, Fernando. A gente vai ter rodada então na sexta, no sábado e no domingo, se eu não estou enganado, é isso? E na segunda. E na segunda também tem jogo. Então provavelmente vai ser a mesma coisa de hoje, tá? A gente vai ter essa rodada bem distribuída. Então a gente tem abrindo a rodada Alavés e Mallorca, no dia primeiro no feriado, ali às 8 da noite. Osasuna e Real Valladolid, Osasuna em casa, então já vai para aquilo que a gente estava falando. Dificilmente esse Osasuna vai entregar ponto para o Valladolid em casa. Esse Mallorca fora pelo Alavés pode ser que consiga ainda ganhar, do jeito que esse Mallorca tem jogado bem. Girona e Leganés, importante Girona fazer ponto em cima do Leganés, porque está quase num confronto direto ali para a parte de baixo. Villarreal e Vallecano é um jogo interessante, porque o Raio Vallecano também tem feito uma temporada relativamente razoável, só que o Villarreal em casa também tem sua força também, né? E acho que aqui está o ponto, né? Valência e Real Madrid. Para o Real Madrid, o melhor pedido foi pegar o último em super crise do jeito que o Valência está. E vai ser logo depois da, da, da premiação de melhor do mundo, né, contra o Valência, justo o time que teve todo aquele problema com o Vinícius e toda aquela questão do racismo. Então é sempre um jogo um pouco tenso para o Vinícius lá. O Vinícius costuma amarelar, costuma ter problema lá também, mas é uma grande chance para o Real Madrid conseguir já encatar a vitória e já meio que espantar o que poderia vir uma crise para cima do Ancelotti. Tem também no dia 3 a 1 da tarde, Atlético de Madrid e Las Palmas, o jogo do Real Madrid dia 2, né, no sábado às 8 da noite. Atlético de Madrid e Las Palmas no domingo a 1 da tarde. Não existe hipótese de empatar esse jogo. O Atlético de Madrid tem que ganhar esse jogo, até porque é um jogo relativamente fácil para o Atlético de Madrid, por mais que ele não está numa fase boa, mas tem que ganhar esse jogo. Barcelona em espanhol em Montjuic, acho que vai dar Barcelona tranquilamente também aqui. Sevilha e Real Sociedad não muito bem, mas Sevilha também não tá aquelas coisas, vai ser um jogo relativamente equilibrado, não sei se muito interessante, mas equilibrado. Aí aqui acho que é o jogo da rodada, Atlético de Bilbao e Betis, é um jogo bem legal e é o jogo mais interessante para a gente assistir a nível de La Liga, porque o tabela do que a gente acabou de ver também e o que esses times conseguem estar apresentando já nos últimos jogos. E a rodada fecha então na segunda-feira às 8 da noite com o Celta de Vigo aqui em Vigo contra o Getafe às 8 da noite. Fernando, alguma coisa a mais de La Liga? Vamos ver o que o Simeone consegue melhorar no Atlético de Madrid. Ele que vai jogar contra um time que está na entrada da zona de rebaixamento. Teoricamente seria um jogo fácil, um jogo bom para ele conseguir confiança aí dos seus jogadores. Tem jogadores que estão precisando de confiança. Teoricamente seria um jogo fácil. Vamos ver o que ele pode fazer nesse jogo. Boa. Pessoal, não esquece então de deixar o like, de seguir o canal, ativar o sininho, de botar os comentários também para a gente sempre trocar ideia, falar sobre futebol, tá? Então essa foi a jornada 11 da La Liga. Um abraço a todos, até a próxima.